Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Não, tá fraco. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Amém. Quantos acreditam que o Senhor há de falar conosco ainda essa noite? Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor ainda tem uma palavra para você. Não, diga com autoridade, olhe para quem está do seu lado, olhe nos olhos dessa pessoa, interaja com ela e diga assim: ainda essa noite o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Quem pode dar glória a Deus por isso? Estou muito feliz, trago o abraço dos meus pais, aos pastores, pastor Tiago, pastor Jéssica, aos demais irmãos que estão aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenho certeza que o Senhor há de falar ao seu coração. Que você tenha a atenção, eu queria muito a sua atenção, para que você não se desconecte, não se distraia daquilo que o Senhor há de falar. Abra a sua Bíblia, mesmo sentado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Eu irei ler do primeiro versículo até o 10. E aí eu queria que você prestasse atenção na história. Para que o seu glória a Deus possa fazer sentido, você precisa entender o que está no texto. E aí diz assim, Atos 12, a partir do primeiro. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Para o que, irmãos? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava. Mas a igreja o quê? Orava. Intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, como, irmãos? Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo Vocês estão dormindo? Diga: o anjo deixou. Vai para cá. A banda pode ficar à vontade, deixa Deus usar vocês aí, viu? É tempo de Herodes. Atos capítulo 12 é tempo de Herodes. Diga: tempo de Herodes. Tempo de Herodes. E aqui nós estamos falando de um sistema, porque Herodes representa um sistema. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sabe que Herodes não é somente um homem. Herodes é uma cultura, é um sistema que se repete. Existem 4 tipos de Herodes. Herodes o Grande tenta matar Jesus. Herodes Antipas mata João Batista. Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. É um sistema que tenta parar.
sistema de dominância. Olha para cá, é um sistema que tenta parar o propósito de Deus na terra. É um sistema. Herodes se sente o dono. É por isso que o texto diz que ele tenta maltratar. A intenção dele é maltratar. A intenção dele é matar. A intenção dele é parar. A intenção dele é simplesmente gerar barreiras espirituais e físicas. Herodes se sente o dono. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não saiu da sua casa em vão não. Mesmo que exista um sistema, mesmo que exista um sistema de barreira, de obstáculos, de opressões, um sistema que tenta parar, ei, a igreja tem dono. Não sei se você está entendendo isso. Existe um sistema que tenta parar a igreja. Existe um sistema que existe para parar o propósito de Deus na terra, mas ninguém pode parar o propósito de Deus na terra. Levanta sua mão, deixa eu liberar uma palavra profética no seu coração. Eu não sei quais as expectativas que você saiu da sua casa, mas não existe sistema que vai parar aquilo que Deus tem para você. Não existe barreira, não existe pessoa, não existe situação. Nada pode parar aquilo que Deus designou para você. Aleluia! Existe um sistema que tenta parar, mas você tem um dono. Aleluia! Vai para quem está ao teu lado e diga assim: ei, você tem um dono. Você ainda não entendeu. Não, repita, diga, você ainda não entendeu, mas você tem um dono. Aí você está achando que a sua vida é assim mesmo, né? Você está achando que as coisas são dessa forma mesmo, né? Você está achando que é o sistema que manda no céu. Você está achando que são as circunstâncias que mandam no céu. Ei! É o céu que manda nas circunstâncias. É o céu que determina o que está sobre a terra. Estou liberando da palavra. Você pega se você quiser. É o céu que determina o que você vive. E não aqui que determina o que está lá. É lá que determina o que nós estamos vivendo aqui. É o céu que determina sobre você. Ah, Eli, eu não entendo. Você nunca foi convidado a entender, mas a confiar. Aleluia. Tem gente querendo entender a Deus. Não! Nem a maior teologia, nem os maiores estudiosos conseguem abarcar esse nosso Deus. É porque Ele é nosso mesmo. Você tem dono. Deixa Herodes se levantar como quiser. Você permanece tendo um dono. Sabe o que me chama a atenção? Vou caminhar. Sabe o que me chama a atenção? É entender, Raeli, que Wesley, aparentemente o dono não faz nada. Porque quando nós olhamos para o texto, Tiago morreu, sim ou não? A igreja tem dono, mas aparentemente esse dono não está fazendo nada. Olha que interessante. A igreja está sendo perseguida, sim ou não? Diga sim. A igreja tem um dono e está passando por perseguição. A igreja tem um dono, Tiago foi morto. A igreja tem um dono, João Batista lá atrás foi morto. Por quê? Herodes. Mas estamos falando de um sistema que está matando. A igreja aparentemente tem um dono, mas esse dono não faz, diga, não faz nada. Diga com mais força, não faz nada. Olha que interessante, olha para cá. Quando eu olho o texto, Tiago está morto.
Pedro foi levado para o cárcere, está preso. A igreja começa a se esconder, olha para cá, a igreja começa a se esconder por temer uma retaliação ainda maior contra ela. Eu perguntei para Deus, o que é que a igreja estava precisando aqui nesse texto? Porque o Senhor é o dono da igreja, mas Tiago está morto, Pedro está preso, e a igreja está na casa da irmã Maria. O que é que a igreja precisa? O Espírito Santo diz: tempo. A igreja precisava somente de uma coisa: tempo. Diga tempo. Não, mais forte, diga tempo. A igreja só precisava de tempo. Ele para quê? Para fazer o que ela fez. Talvez você tenha chegado aqui esperando que eu diga: a porta vai se abrir, você vai sair desse culto com a porta aberta. E deixa eu frustrar suas expectativas aqui. Deus já te dando tempo. Aí você diz: a provação é grande, Senhor, a porta está fechada ao invés de abrir. É porta de bronze, de ouro, de prata, todo tipo de porta, mas tudo fechado. O Senhor está dizendo: eu estou te dando tempo. Herodes está me perseguindo, matou Tiago, matou João Batista, tentou matar Jesus, está perseguindo a igreja. Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor é meu dono, mas o Senhor não vai fazer nada. Eu já estou fazendo, estou te dando tempo. Para quê? Para fazer o que a igreja precisa fazer: orar. Aí você talvez tenha esperado uma revelação diferente. Talvez você pensou que eu ia pegar a Bíblia de cabeça para baixo aqui e trazer alguma coisa nova. Não! Eu vim falar das mesmas coisas. A oração permanece sendo a arma de Deus para a tua vida. A oração permanece sendo a mesma coisa. Passe o tempo que passar, surja a tecnologia que vier, a oração continua sendo eficaz. Ela abre os céus, ela quebra as cadeias e ela te dá vitória. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão entendendo essa palavra? Pois abra a sua boca para glorificar a Deus. Deus está te dando tempo. Olha para quem está lá e diga assim: ei, tu não pediu a Jesus, tu não está pedindo a Jesus. Ele está te dando tempo. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu aplicar no seu coração. As situações se fecham sobre a nossa vida. É natural. Crente passa por provação mesmo, tem que passar. Crente passa por porta fechada mesmo e tem que passar. Crente passa por situações de escassez e passa mesmo. Porque tudo isso o Senhor quer forjar em nós um caráter aprovado. Não existe, irmãos, olhe para cá, não se distraia, olhe para mim. Não existe crente esse pronto. Você precisa passar por uma forja. Deus precisa forjar o teu caráter. Ele não pode simplesmente transformar, sim pode, mas Ele é Deus e gosta de processos. Eita glória! Diga ao Senhor: me dê um tempo. O que eu estou fazendo com esse tempo? Diga: o que eu estou fazendo com esse tempo? Não, olha para quem está do seu lado e diga assim: o que eu estou fazendo com esse tempo? Olha para quem está do seu lado. Orar. A igreja, olha para cá, estou caminhando. A igreja está na casa da irmã Maria. Quem que conhece a casa? Alguma casa de alguma Maria aí? De oração. Eu conheço. A igreja está na casa da irmã Maria. Pedro está preso.
Herodes, o inimigo da igreja. Não sei se você está entendendo. A oração nos leva para um lugar que a gente não tem domínio. A oração nos leva para um campo que está além da nossa compreensão. Se você ora de maneira robótica, você não aprendeu a orar. Orar nos leva para um campo de domínio de Deus e não nosso. Eu sei de uma coisa, a igreja estava orando. O céu já estava se movendo. O inimigo seria surpreendido. Pedro foi surpreendido. E a igreja foi surpreendida. O que ela está fazendo? Orando. Eu não sei, irmãos, mas a Bíblia ensina-nos que o caminho sempre será a oração. E ponto. Por quê? Porque nós oramos a um Deus que tudo pode. Olha para cá. Isso parece fichinha ou clichê. E é bom que seja. Mas é bom que você entenda. Você não ora a homens. Você ora a Deus que tudo pode. E isso está na Bíblia. Isaías 45:2. Eu, o Senhor, endireito os caminhos tortuosos. Quebro as portas de bronze e despedaço os ferrolhos de ferro. Não sei se você está entendendo, mas nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação em qualquer nível. Você chegou aqui ansioso, ansiosa. Você chegou aqui depressivo ou depressiva. Você chegou aqui apresentando uma causa, uma situação. Talvez você tenha chegado aqui a convite de alguém, dizendo: eu vou lá, é minha última chance, é minha última oração, eu vou tentar mais uma vez. E você chegou aqui, tem uma palavra de Deus para você. Ele diz: ei, você chegou ao Deus certo, porque não existe outro Deus além de mim. Eu endireito os caminhos tortuosos, eu quebro as portas de bronze, eu despedaço, eu despedaço, eu despedaço. Salmo 46, sou eu que quebro o arco, corta a lança, quero os carros do fogo. Aquietai-vos, 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 deixa de ansiedade, aquietai-vos, deixa de agoniação, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus, que eu sou Deus. Vocês vão sentir a presença desse Deus aqui. Será que é só eu, irmãos? Eu só preciso de duas pessoas acreditando. Eu sou a primeira, quem é a segunda? Ah, mas isso. Glória a Deus. E a nossa perspectiva sobre Deus, gente, importa muito. E Deus sempre vai usar situações como essa, de prisão, de privação, de escassez, de angústia, para nos ensinar a mudar a nossa visão. Porque a gente está que nem Pedro, dormindo. Diga: Pedro estava dormindo. Por mais crente que Pedro fosse, ele toma uma atitude. Aqui, olha para cá, para você não sair com uma teologia equivocada sobre o que eu vou falar. Por mais crente que Pedro fosse, Deus permitiu que ele dormisse. Por que Deus? Porque Deus é soberano. Ponto. Você não vê Deus incomodando o coração dele para orar. Você não vê o coração dele sendo inclinado a cantar. Você vê Pedro dormindo. Diga: dormindo. Mas em Atos 16, você vê Paulo e Silas dormindo? Não. Cantando e orando. Então a gente não pode criar situações de dizer assim: ah, porque esse crente está um pouco fraco, porque esse crente está dormindo, está desapercebido, Deus não estará na vida dele. Não, nós não podemos criar essa situação, porque Deus pode vir sobre ele. Quem acorda ele? É os guardas ou o anjo? Nós estamos falando de uma graça soberana de Deus sobre a vida daquele que dorme. Como você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém.
porque Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. E essas situações irão mover o nosso coração para o lugar certo. Isaías 6. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Aleluia. Em que ano? Ano de vida ou ano de morte? Repita comigo, diga ano de morte. Deus permite esses anos de morte, de privações, de escassez, de porquês. Mas são nesses anos que o Senhor se revela para nós. Nós estamos pegando o que eu estou falando aqui. Não é você questionar a Deus porque isso aconteceu, não, mas para que aconteceu, é diferente. O tempo é de morte, o rei Uzias estava morto. O tempo era de privação, de luto, de tristeza, de choro. Mas o Senhor apareceu ao profeta. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui e eu nem sei o quanto você tem orado para que algo aconteça. Mas o Senhor está dizendo, você precisa primeiro mudar a sua perspectiva sobre mim. Antes da porta se abrir na tua vida, aonde estão os teus olhos? Os teus olhos precisam estar em mim primeiro, para que a porta se abra. Pedro viu a porta aberta ou viu o anjo? Diga, viu o anjo. Vamos lá, diga, viu o anjo. Porque mais importa a presença de Deus primeiro. Queria que você entendesse isso, irmãos. Tudo que está na Bíblia não é aleatório, não. Alguém pensou e resolveu escrever, não. Tudo que está na Bíblia, os processos, a narrativa, tem ensinamentos para a nossa vida. Primeiro Pedro vê o anjo, porque mais importa a presença de Deus primeiro, depois as portas abertas. Primeiro a presença, depois a porta se abre. Vou repetir de novo. Primeiro é a presença, Ricardo, depois a porta se abre. Ele ligou a porta, corre a porta. Por quê? Mas primeiro é a presença. Primeiro é a presença. Eu estou preso, mas eu estou olhando para a presença. O anjo ali representa a presença de Deus. Eu estou aprisionado, mas antes de porta aberta é a presença primeiro. A presença importa, para depois as portas se abrirem. Eita glória! E talvez você chegou aqui querendo inverter as coisas, querendo porta aberta sem presença, querendo acesso sem caráter, querendo dar passos sem estar pegado com Jesus. Não anda. Olha para cá. Era humanamente impossível Pedro sair daquela prisão. Humanamente impossível. E divinamente impossível. E por quê? Porque Herodes aqui, é só você estudar depois. Estude a história de Herodes. Herodes não queria apenas confrontar uma seita religiosa, porque cristianismo era conhecido como uma seita religiosa. Olha para cá. Quem é de escola bíblica sabe. O cristianismo era visto como uma seita. Herodes não queria apenas intimidar homens, queria intimidar a Deus. Porque ele diz assim, era impossível 16 homens não perceberem o sumiço daquele Pedro. Eram 16 homens, 2 acorrentados aqui, um desse lado e um desse lado. Se Pedro se mexesse, ele ia acordar um dos dois. Se ele conseguisse escapar dos dois, quando ele chegasse na porta da cela, mais 2. Se ele porventura passasse por esses dois, e pelos 2 que estavam na porta da cela, ele ia encontrar a primeira e a segunda sentinela de guardas, que poderia ser mais 2 ou mais 4 em cada grupo. E por fim, um portão de ferro. Humanamente, era impossível, diga impossível,
guardas e chegar depois daquela porta de ferro. É impossível. O que é impossível para você? Porque eu não sei se você entendeu. Ninguém consegue roubar a glória de Deus. Herodes coloca guardas, Herodes coloca situação, Herodes coloca portas, Herodes fecha bem essas portas, Herodes coloca pessoas, Herodes vai colocando situações para tornar impossível. Mas tinha uma igreja que orava. Talvez você chegou aqui achando que foi por você, mas alguma oração fez o Espírito Santo se mover em tua direção e te arrastar para esse lugar. Não sei se você está entendendo isso. Se você acha que isso é só mais um culto, um entretenimento ou alguma coisa desse tipo, não. Existe um mundo espiritual mais vivo do que você está aí sentado. E o mundo espiritual se move muito antes dos nossos olhos se verem ou contemplarem. Há um mundo espiritual se movendo. A igreja está orando, os anjos já estão lá na prisão, mas a igreja não sabe. Pedro está saindo da prisão, mas a igreja não sabe. Pedro está passando pelos guardas, mas a igreja não sabe. Pedro está rompendo o portão de ferro, mas a igreja não sabe. Por quê? A igreja está orando. Ela está orando, ela está dando de joelhos dizendo assim: Senhor, eu não estou vendo, mas o céu está se movendo. Eu não estou contemplando, mas o céu está se movendo. Eu não estou enxergando, mas o céu está se movendo. O céu está se movendo. Levanta sua mão. O céu está se movendo. Ei, Tiago, o céu está se movendo na tua direção, Tiago. Deixa a mão levantada. O céu está se movendo na tua direção. As cadeias estão se quebrando, as portas estão se abrindo. Você não vai entender, mas o céu está se movendo na tua direção. Abra sua mão para adorar. Abra a graça de Deus neste lugar. O céu está se movendo. 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 Eli, eu não estou vendo. Me desculpa, mas isso não importa. Eli, eu não estou enxergando. Só permanece orando e cantando. Deus tem alguma coisa com a oração da meia-noite. Ele tem alguma coisa. Porque quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 28, que é chamado de Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se move do capítulo 1 até o capítulo 28 aqui, e é uma igreja que ora. E uma irmã de oração dizia: eu oro na madrugada, porque a fila é menor. Eu ouvi muito isso: eu oro na madrugada, porque a fila é menor. Não, irmãos, é uma brincadeira, mas a ideia é nós irmos para um lugar íntimo. Aleluia. Paulo e Silas estão orando, e a Bíblia faz questão de mencionar, irmãos. Não é aleatório, irmãos. Olha para cá. O texto não escreve porque é bonito, porque é legal. O texto escreve porque existe alguma chave, alguma lição para o nosso coração. Atos 16, verso 25. E por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, a prisão onde eles estavam começam a ser abalados. E as portas ali começam a se abrir uma por uma. Eu não sei se você está entendendo isso. Eles estão cantando e orando. E à meia-noite as portas começam a se abrir. Uma por uma vai se abrindo. Vai se abrindo ali. Eles
Outra coisa é só eu determino, eu declaro, por mim mesmo. Você está entendendo a diferença? Quantos estão entendendo essa diferença? Amém? Pronto. Eles estão indo, Atos capítulo 3. Pedro e João estão subindo para fofocar, para orar. E por que eu falo isso? Porque, irmão, tem crente que vive uma vida de ciclos fracassados, porque não entende o poder da língua. Aí vive um ciclo de fracasso, Ricardo. Vive sempre aquelas mesmas coisas. Sempre aquelas mesmas coisas. Porque não entendeu o poder que está aqui. Provérbios, o proverbista Salomão diz que o poder da morte e da vida está na língua. Abre a sua Bíblia, está lá, não sou eu que estou dizendo não. Se o proverbista Salomão diz que o poder da morte e da vida está na língua, eu preciso controlar ela, irmãos. Glória. Porque tem porta que nunca vai se abrir. Porque tu não entendeu que algo precisa ser mudado aqui. Precisa de ser visto aqui. Nem tu pode perder, não. Tem gente que era no verso sem mudança. Não, é mudança e ver. É algo interno, aí enxerga. É a mudança aqui dentro, aí acessa. É impossível acessar sem estar mudado. Não, não tem como. Deus não inverte propósitos e processos, Deus não inverte. É preciso mudar aqui para acessar aqui. O anjo diz: Pedro, levante-se. Diga, levante-se. Já estou encerrando. Diga assim: eu, bota no pé, diga eu preciso hoje, diga hoje, tomar uma atitude, se posicionar, diga se posicionar, para as portas se abrirem. Deus não vai abrir porta na sua vida se você não estiver posicionado. Não é isso na Bíblia, Jeremias 18. Põe-te em pé. Que é isso? Posicionamento. Deus não poderia falar com ele deitado ou sentado? Poderia. Mas aqui é um princípio espiritual. Deus não direciona quem não está posicionado. Ah, ele me tem boa intenção. Está posicionado? Não. Deus não vai falar com você não. Ah, que eu desejo muito. Eu quero muito as portas abertas. Está posicionado ou não? Vai ficar querendo. Posicionamento, irmãos. Glória. É uma campanha de porta aberta. E eu quero ver aqui testemunhos reais. Não é nada místico, não é nada simbólico, não. Nós estamos falando de algo real. Eu quero ver você depois de alguns dias contar o testemunho e dizer: eu fui para aquela campanha, eu fui assim, 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 mas eu me posicionei e Deus não mudou o quadro. Eu tomei uma posição e Deus não fez o que era impossível. Bata no pé de novo assim: hoje eu preciso me posicionar. Levante-se! Jeremias, põe-te em pé e desce. Deus sempre fala com quem está posicionado. Deus sempre direciona quem está posicionado. Eli, eu não estou conseguindo entender. Está posicionado? Então permanece. É só questão de tempo. O tic-tac de Deus, irmãos, é diferente do nosso. O relógio do céu é diferente do nosso. Você tem que permanecer o quê? Posicionado. Senhor, eu estou na brecha. Eu estou posicionado. Mas pronto, espera. Não olhe para aquele relógio, não. Porque se você olhar para o relógio no tempo dos homens, nada vai acontecer. Porque no tempo dos homens, você permanece preso. No tempo dos homens, você permanece
Você precisa se posicionar. Porque se você não se posiciona, você não acessa o que Deus quer. É simples, irmãos. A matemática de Deus é simples. A gente é que dificulta o processo. Você precisa se posicionar. E hoje, para encerrar aqui, eu vou fazer uma oração. Eu queria, daqui a pouco, que você se levantasse do seu lugar, não agora, e viesse aqui à frente, daqui a pouco. Mas se você fosse preparando o seu coração, dizendo: Senhor, hoje eu me posiciono nessa campanha. Senhor, hoje eu tomo um posicionamento real para ver as portas, não é se abrirem não, é se escancararem. Existem áreas, qualquer área, Deus pode escancarar as portas. Mas para isso, posicionamento. Para isso, oração, palavra, jejum. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra alternativa, não tem. Não tem palavra mágica, não tem, irmão. Não tem, o caminho é um só. Ou você entende que a sua vida só vai mudar com palavra, oração, jejum, busca pela presença, ou você vai permanecer no mesmo. Mas hoje é noite de romper. Quem crê nisso? Diga: hoje é noite de romper. Aleluia. Eli, o que acontece? O inesperado. O anjo aparece e levanta. Irmãos, vai para cá. As correntes que estavam amarrando os braços de Pedro demoraram a cair ou imediatamente caíram? O texto diz que foi imediatamente. Sob a palavra de Pedro ou do anjo? Diga: do anjo. As cadeias em nossa vida, olha para cá, em nossas vidas, elas podem ser rompidas imediatamente. Ele é através de quê? De um posicionamento. Se você olhar a sequência do texto, as correntes não caem antes de Pedro se levantar, caem depois. Porque depois de posicionado, não há
Deus te abençoe.